bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula 5 eu vou falar basicamente para vocês sobre parágrafos. Vou ensinar vocês a numerar parágrafos, a formatar eles e a trabalhar com recuos e espaçamentos, que também estão bastante relacionados a essa ideia de parágrafo. Então, falando para vocês que parágrafos são essenciais para qualquer pessoa que trabalha com Word. É impossível você saber o básico do Word e não saber lidar bem com parágrafos, então eu espero que no final dessa videoaula vocês já saibam pelo menos o básico disso e tirem algum proveito dessa videoaula. Então, primeiramente eu vou falar para vocês sobre marcação e numeração. Então, os marcadores, em primeiro lugar, você pode acessar eles aqui na página inicial, na guia dos parágrafos. Eles ficam aqui, eles são esse primeiro ícone que aparece. E clicando aqui do lado você vê várias opções assim de marcadores. Eles são bastante usados para tópicos, por exemplo. Então você pode ver aqui a biblioteca que tem. Os mais utilizados, o marcador mais utilizado geralmente é essa bolinha aqui. Ela já está usada como padrão, que é o que eu usei recentemente. Então, o marcador mais utilizado aqui geralmente é essa bolinha. E eu trouxe aqui os últimos temas das redações do Enem para vocês, só que você pode ver aqui que eles não estão organizados como tópicos. E se eu tiver a fim de fazer isso, basta selecionar. Eu posso selecionar no mouse mesmo ou usar o atalho de teclado, que é mais prático. Ctrl Shift e usar a seta para baixo, ele vai selecionar a primeira linha, a segunda, a terceira. Então eu venho aqui em marcadores, posso usar esse ou qualquer outro, mas eu vou usar a bolinha nesse primeiro aqui para vocês. Então, clicando aqui, vocês já veem que ele fica organizado em forma de tópicos. E se eu apertar Enter aqui, depois do último que eu botei, ele vai criar um novo. Então, criando um novo, eu posso dar continuidade. Assim, por exemplo, o tema desse ano foi efeitos da implantação da lei seca Isso não deu certo. Tá, então continuando, esses são basicamente marcadores. Se eu quiser parar de marcar, por exemplo, agora você viu que eu dei Enter e ele criou mais uma bolinha. Para ela sumir e eu poder digitar para um novo parágrafo, é só apertar o Backspace. Então você já vê aqui que ele parou de trabalhar dentro da marcação. Eu também posso, por exemplo, criar, além de selecionar e transformar umas frases em marcadores, eu posso criar marcadores e enumerar as coisas a partir disso. Por exemplo, se eu botar mais um exemplo assim, motivos para anular a redação. Então, aqui, como o cursor está aqui, eu posso criar agora novos marcadores. Eu vou usar um diferente aqui para vocês. Venho aqui na lista, vou escolher esse daqui, por exemplo. Então eu posso escrever aqui, ferir direitos humanos. Ao der Enter eu vou criar mais um, e etc. E voltando eu vou parar com essa numeração, como vocês podem ver. Então, esse é o primeiro grupo das opções de marcação e numeração que a gente tem nos parágrafos. Ele é o mais simples, mas ele é bastante utilizado, é bom para tópicos, como eu falei para vocês. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a numeração. A numeração ele é esse segundo ícone que está aqui, à direita dos marcadores. Então, clicando aqui você vê vários tipos de numeração. O que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma lista, só que dessa vez ela vai ser numerada. Eu tenho várias opções, ela pode ser em ordem alfabética, pode ser números normais mesmo, números romanos. Isso depende da preferência da pessoa. Então, e a numeração é feita de forma automática. Então, da mesma forma que quando eu apertava Enter nos marcadores, ele criava mais um, na numeração, quando eu apertar Enter, ele vai criar o próximo número, de forma automática. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os países com mais medalhas nas Olimpíadas de 2016. Se eu criar uma lista numerada aqui, vou usar a numeração clássica de número mesmo. Ele começa, então eu posso escrever aqui Estados Unidos. Ao clicar Enter, você vai ver que ele vai trocar para o próximo número. Então eu posso seguir a lista de forma normal. Por exemplo, aqui,
Grã-Bretanha. Agora, por exemplo, vocês sabem que o Brasil ficou em 13º colocado. Só que ao apertar Enter aqui, eu vou pro terceiro. Como que eu vou poder fazer para esse número, para que esse número continue de forma automática, mas que eu possa escolher um número mais à frente para representar, por exemplo, o Brasil nesse caso. Então é só eu clicar aqui com o botão direito do mouse, que vão aparecer diversas opções, e eu preciso vir aqui em definir valor de numeração. Então, como você pode ver aqui, tem iniciar nova lista ou continuar uma lista anterior. Se eu iniciar uma nova lista a partir do 13, por exemplo, que é a colocação no Brasil, clicar em OK, ali vai alterar para 13. Então tudo que eu, da mesma forma que estava antes, quando eu apertar Enter, ele vai pular para o 14, que seria uma nova lista numerada, só que começou em um número à minha escolha. Então é basicamente isso de numeração, é uma forma bastante simples de utilizar. E agora eu vou falar para vocês da terceira e última forma, que é a mais utilizada em diversos documentos. Todo mundo usa isso e é muito importante saber, porque isso pode gerar bastante estresse para quem não consegue deixar isso de forma organizada. Que seria a lista de vários níveis. Essa lista de vários níveis, ela é esse terceiro ícone aqui, ao lado dos outros dois. E ela, ao você selecionar essa opção, ela é mais completa. Ela é como se fosse uma numeração, mas ela pode cair em subníveis. Então ela é uma lista com uma maior profundidade. Então, em relação a essa lista de vários níveis, toda vez que eu quiser criar um subnível, eu vou ter que apertar Tab. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar uma coisa mais visual. Vou botar um exemplo aqui do livro Como Ler Livros. Então, a organização do sumário desse livro ela é feita dessa forma, da lista de vários níveis, com diversos subníveis. Então, eu posso mostrar aqui pra vocês. Criando uma lista, clicando aqui, eu vou pegar esse exemplo. Eu não falei da biblioteca. Tá, como vocês podem ver aqui, tem diversos modelos de listas. Eu vou usar esse daqui, que eu considero um dos mais clássicos, que seria tudo em relação à numeração mesmo. Não quero trabalhar com letras ou com marcadores misturados, acho que fica mais desorganizado. Então, clicando aqui, ele vai criar o primeiro, que esse vai ser o nível 1, no caso. Então, escrevendo aqui, por exemplo, o título da parte 1 do livro, que seriam as dimensões da leitura. Ao eu apertar Enter, ele vai acontecer a mesma coisa que acontecia na numeração. Então ele vai criar o 2. Só que, por exemplo, se eu quero criar um subnível dessa parte 1, eu preciso apertar a tecla Tab. Apertando a tecla Tab, vocês podem ver aqui que ele aumenta o recuo e ele cria o primeiro subnível. Então esse subnível, assim, no caso, nesse exemplo, seria o nome do capítulo. Então eu posso escrever aqui: a leitura, arte e atividade. Corrigindo aqui pra vocês. Nossa, acho que eu nunca demorei tanto pra escrever leitura. Então, da mesma forma, agora se eu apertar Enter, ele não vai pro 2 mais. Ele vai criar um próximo número desse mesmo subnível que já está. Então, ao apertar Enter aqui, vocês podem ver que da mesma forma que ele vai continuar a numeração, só que desse mesmo nível, do nível atual que ele está. Se ele está no subnível 1, quando eu apertar Enter, ele vai criar, por exemplo, 1.2, para manter o mesmo nível. Só que se eu quiser recuar para o 2, o que eu posso fazer? Eu tenho um atalho do teclado que ele vai voltar, que seria o Shift Tab. Apertando Shift Tab, vocês podem ver aqui que ele voltou para o 2, voltou para o que eu estou chamando de partes dos livros. E também, da mesma forma que ele pode voltar, ele pode avançar mais à frente, que é o mesmo, da mesma forma que eu expliquei para vocês do 1.1. Se eu apertar Tab daqui do 2, ele vai vir para o 1.2, se eu apertar Tab novamente, ele vai criar mais um subnível, que seria o 1.1.1, como vocês podem ver aqui. Que esse daqui eu consideraria as partes de cada capítulo. Seria aqui no caso leitura ativa.
Então, agora se eu quero voltar para o maior nível que eu tava, é só apertar Shift Tab 2 vezes seguidas, que ele vai voltar para o subnível mais para cima. Então, dessa forma, vocês já podem ver assim o quanto organizado fica o texto. Então, basicamente, para a lista de vários níveis, é isso. Você pode controlar tudo através do Tab e do Shift Tab. E com isso você vai aumentando ou diminuindo a profundidade dos níveis. Enfim, eu acho que de marcador e numeração é basicamente isso. O numerador eu não aconselho tanto vocês a usarem, porque a lista de vários níveis ela pode servir como numerador também, e ela é mais complexa, então essa seria a melhor. E os marcadores são muito bons para tópicos assim que você não precisa de uma ordem, só precisa mostrar eles e deixar de forma mais destacada assim. Então acho que é basicamente isso. Agora, passando por marcação e numeração dos parágrafos, eu vou falar mais um pouco com vocês sobre a formatação dos parágrafos. Para isso eu preparei um texto aqui, exemplo, que eu peguei para vocês, que é uma reportagem desse ano, assim, 2016, no início do ano, relacionada às ondas gravitacionais que foram confirmadas da teoria de Einstein. Então, aqui você pode ver um texto que tem um título, um subtítulo e diversos parágrafos que estão separados assim por um espaçamento. Agora, como que eu vou formatar esses parágrafos? A primeira coisa que eu posso fazer, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é onde fica a formatação dos parágrafos. E ela está aqui na página inicial também, no grupo, parágrafo. E são essas 4 opções aqui. A primeira, ela alinha à esquerda. A segunda, ela centraliza. A terceira, alinha à direita. E a última, que é bastante importante, ela justifica o texto. Eu vou falar mais aprofundado de cada um para vocês. Em primeiro lugar, tem um alinhamento à esquerda. Esse alinhamento é o padrão assim do Word. Qualquer texto que você começa a escrever, você está escrevendo alinhado à esquerda. Então, posso mostrar aqui para vocês. Tem, por exemplo, se eu quiser, no caso, esse texto ele já está alinhado à esquerda. Eu vou pegar um aqui para vocês, por exemplo, eu vou desalinhar, vou alinhar à direita e mostrar para vocês aqui. Para você alinhar esse parágrafo à esquerda, deixar da mesma forma que os outros estão, ou você tem várias opções. Ou você pode vir aqui e deixar o cursor dentro do parágrafo. Deixando o cursor dentro do parágrafo e clicando aqui, por exemplo, ele já vai alinhar. Você tem que clicar no ícone de alinhar à esquerda, que era o primeiro. Mas também há um atalho para fazer isso. Você pode até ver aqui, quando eu passo o cursor, ele mostra que o atalho é o Ctrl mais Q. E os atalhos são muito mais práticos para fazer isso. Então, você deixando o cursor dentro do parágrafo e colocando Ctrl Q, ele vai alinhar à esquerda. Agora, se eu quiser alinhar mais de um parágrafo, eu posso selecionar os parágrafos. Para selecionar, aquele esquema de Ctrl Shift para baixo ou para cima, depende do que vocês quiserem. Por exemplo, selecionando esses 2 parágrafos aqui e apertando Ctrl Q, ele vai alinhar à esquerda. No caso, eles já estão alinhados. Você vê que ele justificou, porque seria outra opção, mas já vou falar um pouco sobre justificar para vocês. Então, Ctrl Q, ele vai alinhar o nosso parágrafo à esquerda. Você vê que com a direita aqui, ó, ele fica desalinhado. Então, esse é basicamente o padrão. Todo texto que você escrever já vai estar como valor default o alinhamento à esquerda. E é bastante aconselhável você primeiro usar isso, escrever normal com o seu texto, e depois você formatar ele, do que você já escrever formatando. Agora, em segundo lugar, eu vou falar um pouco sobre a centralização. Centralizar um parágrafo é o segundo ícone aqui que você encontra ao lado do alinhamento à esquerda. E também há um atalho, o atalho é o Ctrl E. Por exemplo aqui, se eu tenho um título e eu quero deixar esse título centralizado, porque eu acho que fica mais dinâmico, assim, fica com uma melhor visualização, eu posso deixar o cursor dentro do título, que no caso esse título é considerado um parágrafo, e apertando Ctrl E, você vê que ele vai centralizar. Então a distância que tem para esse lado aqui é a mesma distância que tem para esse lado aqui. Assim como todas as linhas do parágrafo que eu centralizar vão ser assim. A distância de um lado vai ser igual à do outro.
Além do Ctrl E, eu posso selecionar da mesma forma que eu fiz com o alinhamento à esquerda, selecionando o parágrafo aqui com Ctrl Shift para baixo, selecionando o nosso subtítulo aqui. Eu posso clicar aqui no ícone de centralizar, ou pelo atalho, como eu já mostrei para vocês. Clicando aqui, você vê que tudo que eu selecionei vai ser centralizado. Para desfazer, vai voltar provavelmente ao alinhamento à esquerda. É a mesma coisa, você seleciona aqui e usa o atalho Ctrl E. Então você viu que ele voltou para alinhamento à esquerda. Eu vou deixar só o título centralizado aqui, que fica legal para vocês verem. Agora a terceira aqui é o alinhamento à direita. Agora, o alinhamento à direita, ele funciona da mesma forma que o da esquerda. Ele vai alinhar o seu parágrafo à margem direita. Isso é muito raro de ser utilizado. Eu nunca particularmente usei um alinhamento à direita, não vejo muita necessidade, mas faz parte aqui, o Word te dá essa opção, e se algum dia você precisar disso, você tem essa função aqui. Então, para alinhar à direita, posso pegar aqui esse subtítulo nosso, que é um parágrafo, posso selecionar ele, e tem um atalho para isso. Esse atalho seria o Ctrl G. Vocês podem ver aqui que ele alinhou à direita. Não fica legal, a maioria dos textos não vão seguir esse padrão, não é muito utilizado por causa disso. Então, não acho que seja assim uma coisa muito comum. Mas está aqui, ele vai alinhar à direita. Quando ele está à direita é o mesmo esquema, ele fica automaticamente desalinhado com a esquerda. E para você desativar, você só precisa deixar o cursor aqui ou selecionar um parágrafo e clicar em alinhamento à direita aqui, ou usar o atalho Ctrl G, que é mais prático. Então, seria basicamente isso de alinhamento à direita. Eu acho que não deva falar muito sobre, porque não é uma coisa assim tão importante. Diferente desse último agora, da última forma de formatação de parágrafo, que seria justificar. Justificar é extremamente importante, todo mundo usa isso em todos os documentos. Isso facilita a visualização. E basicamente justificar é o que? Ele alinha a direita e a esquerda ao mesmo tempo, ele deixa o texto mais organizado. Você não vê aqui você não vê esses finais de frase assim com espaços sobrando, ele evita isso. Ele deixa o texto sem desalinhamento à direita. E para fazer isso, o Word ele bota automaticamente espaços diferentes entre as palavras e fica muito melhor. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, pegando esse parágrafo aqui, deixando o cursor no meio do parágrafo, como eu mostrei para vocês. Não precisa selecionar um parágrafo quando você quiser mudar só ele, você só precisa deixar o cursor do mouse nele. E então você tem um atalho para isso, que é o Ctrl J, de justificar. Apertando Ctrl J, você vai ver aqui que o texto ficou muito mais organizado. O Word ele aumenta espaçamentos, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, isso não é um espaço, não é teoricamente um espaço, mas o Word ele cria esses mini espaços para que o texto fique mais visível. Isso facilita a leitura, é muito melhor para qualquer texto e dá um ar assim de limpeza, seu texto fica mais limpo com o texto justificado. Então, isso é muito importante, praticamente sempre documentos, assim, você sempre precisa justificar o texto. E, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui vários parágrafos, eu posso fazer Ctrl Shift baixo, vou selecionando os parágrafos. Quero justificar todos, eu vou usar o atalho Ctrl J ou vou clicar ali no ícone de justificar. Então, apertando aqui Ctrl J, vocês podem ver que o texto ficou muito mais legível agora. Ele está bem uniforme. Então é basicamente isso de justificar parágrafos. Isso é comum, tipo, em revistas, em jornais ou materiais, assim. Isso deixa a leitura mais confortável e é muito indicado que todo mundo trabalhe sempre com textos justificados. Agora, quanto a escrever o texto já justificado ou escrever alinhado à esquerda, eu particularmente acho melhor escrever o texto de forma normal, forma padrão do Word, que é alinhado à esquerda. E depois que seu texto está escrito, você apenas seleciona e justifica, dimensionando melhor assim o seu texto. Então, basicamente, essas são as 4 opções de formatação assim, de parágrafo.
você pode ver que a gente consegue um parágrafo muito melhor formatando eles. Aqui o nosso texto está bem mais organizado, com o título centralizado, o subtítulo justificado e os parágrafos assim bem claros de ler, bem legíveis. Então é basicamente isso. Agora também eu vou falar uma coisa para vocês que, por exemplo, vocês podem reparar aqui que é padrão ter um espaço na primeira linha do parágrafo. É assim que geralmente você difere parágrafos em redações e essas coisas do tipo. Nesse caso, o parágrafo está sendo definido pelo espaçamento entre eles. Para facilitar essa visualização de parágrafos, tem uma ferramenta aqui no grupo de parágrafo que é bastante interessante. Quando você não está visualizando ou seu texto está muito enrolado, você pode clicar aqui nesse mostrar tudo. Então, usando um atalho disso, que é bem mais prático, que é Ctrl Shift asterístico, você vê aqui todos esses símbolozinhos, eles marcam um parágrafo aqui, um final de um parágrafo. Então você pode ver aqui que os parágrafos são bem definidos nesse texto, porque a gente já deu uma editada nele, já deu uma melhorada. Então, mas isso é basicamente quando você está com um texto assim, você está perdido, porque não é muito bom trabalhar com isso ativado. Você fica embolado, tem pontos entre as palavras e não é muito fácil assim de visualizar as coisas. Então é mais fácil deixar desativado e só utilizar essa ferramenta para quando seu texto estiver muito embolado, com parágrafos deslocados. Então, como eu estava falando com vocês, o espaçamento entre parágrafos é o que está definindo aqui. Então, em relação a isso, em relação a esse espaçamento, eu posso fazer dessa forma, que é uma forma assim comum, ou eu posso fazer da forma clássica que eu havia falado, que é dando um espaço na primeira linha. Em relação a esse espaço na primeira linha, eu vou falar um pouco mais entre vocês. Em primeiro lugar aqui, eu quero falar também sobre o espaçamento dentro do parágrafo. Você pode ver que nesse parágrafo há um espaço entre uma linha e outra. E se você está achando que esse espaço está muito grande ou muito curto, as palavras estão muito juntas, você pode diminuir ou aumentar ele, que seria o espaçamento entre linhas. Essa opção aqui você pode encontrar no grupo parágrafo aqui na página inicial, que é essa ferramenta aqui, é esse ícone, espaçamento de linha em parágrafo. Geralmente, clicando aqui você pode ver vários valores. Geralmente o valor padrão assumido pelo Word é 1,15, porque o espaçamento simples, que é o 1,0, ele não é muito... As palavras ficam muito juntas e não é muito favorável à leitura. Para alterar esse espaçamento assim, entre as linhas de dentro de um parágrafo, você só precisa selecionar o parágrafo ou deixar o cursor do mouse dentro, é sempre assim, essa mesma coisa. Eu vou selecionar o parágrafo aqui de baixo para vocês. Então, selecionando esse parágrafo aqui e vindo aqui no ícone de espaçamento de linha em parágrafo, você vê que não tem nenhuma opção aqui. Então, provavelmente, espaçamento da linha dentro desse parágrafo, como é um texto que eu tirei na internet, ele vem com espaçamento que não está definido aqui, que deve ser um valor diferente desse. Mas se eu quiser adaptar para o clássico, que seria o do Word, eu venho aqui e boto em 1,15. Vocês podem ver aqui que o parágrafo ficou muito mais junto do que ele estava muito espaçado. E por mais que ele esteja mais junto, a leitura ela não foi prejudicada, porque a leitura ainda está sendo muito facilitada com esse tipo de espaçamento entre linhas. E dessa forma você ocupa menos espaço. E geralmente documentos assim, formais, eles te dão um padrão que você deve adotar, que também geralmente é 1,15, o espaçamento entre as linhas. E por mais que não seja uma coisa assim que você altere toda hora, há atalhos para isso. Então, por exemplo, se eu selecionar esse parágrafo aqui, selecionando com o mouse ou com um atalho Ctrl Shift baixo, que eu já ensinei para vocês, eu posso apertar Ctrl 1. Apertando Ctrl 1, ele vai assumir um espaçamento entre as linhas desse parágrafo como espaçamento simples, que é aquele espaçamento do 1,0, que não é muito adequado. Vou mostrar aqui para vocês verem
que as palavras elas ficam juntas demais e não é muito legal assim de visualizar e de ler um documento assim. Também tem outros atalhos, que é o Ctrl Shift 2, que vai gerar um espaçamento duplo de 2.0. É um espaçamento muito alto, não é muito utilizado para parágrafos mesmo, mas, por exemplo, se você quiser utilizar num subtítulo e tal, que também são considerados parágrafos, você pode utilizar. Então aqui mostrando para vocês, eu apertei o Ctrl 2, que é um espaçamento duplo. Da mesma forma que eu estou apertando o Ctrl 2, eu posso vir aqui no ícone de volta e selecionar o 1,15, que era o padrão que a gente está aqui adotando. Além disso, tem um espaçamento de meio também, 1,5. Não é um espaçamento muito utilizado, porque ele é um pouco grande, mas se vocês quiserem saber mesmo, o atalho é Ctrl 5. Então, você vê aqui que é um espaçamento um pouco grandinho. É até parecido com o espaçamento que eu peguei o texto da internet, mas não é o mesmo, porque vocês veriam selecionados lá aqui no ícone, se eu tivesse selecionado um daqueles parágrafos. Mas estão voltando para 1,15 aqui, deixando para vocês. Então vocês podem ver que dentro desse parágrafo as linhas elas estão bem espaçadas, isso é bastante importante para o documento. Então isso tem que ser uma coisa assim que você precisa dominar. Se você por acaso deseja um valor de espaçamento que não está aqui nessas opções do ícone, que aqui você só tem 3.0, 2,5, 2, 1,5, 1,15 que é o padrão e espaçamento simples. Se você quiser um outro espaçamento, sem ser algum desses, você pode vir aqui nessa opção, opções de espaçamento de linha. Vindo aqui, vai abrir a caixa de diálogo do parágrafo. Nessa caixa de diálogo você vem aqui na parte de espaçamento, e aqui na parte de espaçamento você pode ler aqui, espaçamento entre linhas. Então você seleciona aqui, tem várias opções aqui, tem o simples, tem o 1,5, tem o duplo, que eu já falei pra vocês, tem o exatamente e tem o múltiplos. Então, se você quer escolher um espaçamento específico, o que você tem que escolher aqui geralmente é um múltiplos. Então, escolhendo múltiplos, você pode escolher aqui o espaçamento que você quiser. Então eu vou querer, por exemplo, 1,3. Botando 1,3, você vê aqui que nosso parágrafo ele está com 1,3 de espaçamento entre as linhas dele. Clicando aqui não vai aparecer, porque esse valor não é um dos mais comuns utilizados. Mas é basicamente isso. Em contas curiosas aqui, se você selecionar e ver essas opções de pelo menos e exatamente, a opção pelo menos ela define um espaçamento também, da mesma forma que o múltiplos. Só que se o Word ele necessitar ajustar esse valor definido para algum outro valor em função de diferença de fonte ou algo do tipo, ele vai ser flexível. Se você clicar no exatamente, ele não vai ser flexível. Se eu botar exatamente 12 pontos aqui, porque esse pelo menos e exatamente ele é dado em pontos, não em centímetros como o múltiplos. Então se eu botar exatamente aqui 12, se o Word precisar fazer alteração, ele não vai alterar, porque é impossível. Então ele vai dar um jeito de enfiar aquele texto onde você quer, sem alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo. Então o exatamente ele não permite o tipo de modificação que o pelo menos permite. Mas o mais comum mesmo é o múltiplos, que você vai definir já em centímetros, que é mais prático. E botando aqui, por exemplo, 1,25, você pode botar o valor que você achar mais adequado. Mas geralmente o espaçamento mais utilizado mesmo é 1,15, que já está aqui pré-definido e não é muito difícil de você selecionar ele. Então é basicamente isso em relação ao espaçamento entre as linhas. Eu vou selecionar aqui todo o texto, por exemplo, para vocês, para ver que fica mais organizado se você botar tudo com o mesmo espaçamento. Então tem todos os parágrafos aqui. Então, alterando aqui, ele vai alterar o espaçamento entre linhas de todos os parágrafos que eu selecionei. Então, vocês veem aqui que a leitura ficou muito melhor e o texto sobrou página. O que é bom para quando você precisa de mais espaço, mas não quer um texto muito condensado, muito ilegível até.
Então, mas eu falei de vocês sobre os espaçamentos entre as linhas. Agora, voltando lá ao assunto que eu tinha tocado, eu vou falar um pouco do espaçamento entre os parágrafos. Então, você pode ver aqui que os parágrafos eles são basicamente definidos pelo espaçamento que tem entre eles. Então, você pode ver aqui que tem um espaço, e esse espaço, no caso, está sendo o mesmo que está em todos os parágrafos, porque eu já tinha colado um texto que já estava com esse espaçamento entre os parágrafos bem definido. Mas às vezes o texto pode estar bem bagunçado, ele pode estar entre o terceiro e o segundo parágrafo, pode ter um espaçamento diferente do que o primeiro e o segundo, e não é muito legal deixar o texto assim. O bom é você basicamente deixar tudo com o mesmo espaçamento entre parágrafos, a não ser que seja títulos, por exemplo, porque o título é uma parada que você quer deixar mais distante, ou quer deixar de forma diferente, mais organizada. Voltando aqui, esse espaçamento entre os parágrafos é bom que ele seja um padrão assim durante todo o seu texto. Então, para você definir esse espaçamento entre os parágrafos, você tem que saber que cada parágrafo desse daqui, ele tem um espaçamento pré-determinado antes e depois dele. Então, não há só um espaçamento entre, não existe isso. Cada parágrafo tem um espaçamento antes e depois. E essa combinação do antes e depois que forma um espaçamento entre os parágrafos. Então, na hora de você editar esse tipo de espaçamento, você precisa selecionar os parágrafos que você quer. Eu vou pegar, por exemplo, aqui os 2 primeiros. E vindo aqui na aba Layout da página, você encontra também um grupo parágrafos. Aqui você vê recuar e espaçamento. Primeiro a gente está tratando de espaçamento, depois eu vou falar mais um pouco para vocês sobre o recuo. Mas selecionando os 2 parágrafos, você pode ver aqui que antes ele não tem nenhum espaçamento. Então todos esses parágrafos que eu selecionei, no caso os 2 primeiros, eles não têm espaçamento antes, tá nulo. Mas se eu quiser adicionar um espaçamento aqui, eu posso vir aqui e colocar um valor assim, a minha escolha. Esse valor que eu colocar, ele não é dado em centímetros. Então você vai ver aqui que o valor é dado em pontos. E você pode ver mais ou menos pela visualização, assim, o que parece confortável nos parágrafos para você, ou o que for definido para você em algum trabalho, alguma entrega que você precise utilizar um espaçamento entre parágrafos adequado. Então, alterando aqui o valor de antes, você pode botar um espaçamento. Então, todos os parágrafos que eu selecionar, ele vai ter um espaço pré-determinado antes da sua primeira linha. Eu vou botar um valor alto aqui para vocês verem a diferença. Vou botar, por exemplo, 20 pontos. Vocês podem ver aqui que aumentou um espaço antes, assim como esse parágrafo também aumentou um espaço antes. Então o espaçamento entre esses 2 parágrafos ficou o espaço depois desse, que seria de 12 pontos, mais o espaço de antes desse, que seria de 20 pontos. Mas você pode deixar 0 entre os parágrafos. Vai ser uma forma que os parágrafos vão ficar juntos, literalmente. Vai ser como se fosse mais uma linha. Só que dessa forma não está tão organizado assim, porque você não enxerga muito bem onde que começa o outro parágrafo. Para deixar o espaçamento assim junto, é adequado que você saiba diferenciar os parágrafos pela primeira linha. Você deixa um espaço na primeira linha, da mesma forma que é feito em redações e coisas do tipo. Mas esse espaço que você deixa para a primeira linha, eu vou tratar um pouco deles mais à frente, quando eu falar para vocês recuo. Então eu vou deixar um espaçamento aqui que já estava de 0 e 12 entre os parágrafos. Mas eu só queria mostrar para vocês mesmo que, selecionando assim todos os parágrafos, cada um vai ter o seu próprio espaçamento. Então, por exemplo, se eu pegar só o segundo aqui e determinar um espaçamento antes de 10 e um depois de 20, ele vai ser diferente do restante. Então, e o que acontece se eu pegar o segundo, que é diferente do restante, e o resto? Quando eu vir aqui no espaçamento, no grupo parágrafo do layout da página, eu vou ver que ele não vai me dar opção. Por que ele não está me dando opção? Porque eles são diferentes, então não tem como ele mostrar qual é antes e qual depois, porque existem diferentes antes e diferentes depois. Então, geralmente quando você pega um texto muito confuso, você seleciona tudo e não aparece nada aqui. O que acontece é isso, é que
os parágrafos eles estão com espaçamentos diferentes entre eles. Então é bom você padronizar, então basta você selecionar tudo e botar 0 aqui, por exemplo, e 15 aqui. Fica um bom espaçamento, assim. Tá, então dessa forma, assim, editando o espaçamento entre os parágrafos, você pode deixar ele de forma mais enxuta ou de mais espaçosa, depende, assim, do que você está pretendendo fazer. Essa alteração, assim, de espaçamento, ela não necessariamente precisa ser feita aqui. Ela pode ser feita na caixa de diálogo dos parágrafos, que eu já mostrei pra vocês uma vez, mas eu mostrei bem rápido. Vou mostrar mais melhor assim ela agora. Vindo aqui na página inicial, nesse canto aqui, você acessa as configurações, que seria a caixa de diálogo do grupo parágrafo. Aqui você vai ter tudo relacionado aos parágrafos. Então, se eu, por exemplo, aqui selecionar todos os parágrafos do meu texto e vir aqui na caixa de diálogo, eu vou estar configurando tudo que eu selecionei. E vocês podem olhar aqui que o espaçamento antes e depois está 0 e 15. Então eu posso mexer aqui nessa caixa de diálogos, assim como eu posso mexer lá no layout da página, não faz muita diferença. E tem uma opção aqui também que é bastante prática, é não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. O que basicamente vai fazer com que parágrafos assim semelhantes, que no caso todos esses que eu selecionei são do mesmo estilo, eles estão em fontes iguais, eles estão em cores iguais e eles fazem parte assim do texto. Se eu selecionar o título, eles vão ser parágrafos de estilos diferentes, por exemplo. Então se eu selecionar essa opção aqui, ele vai botar o espaçamento antes e depois a 0. É como se ele fizesse isso de forma automática. Então clicando aqui para vocês verem, aqui ele reduziu, ele praticamente tirou todo o espaçamento que tinha entre os meus parágrafos. Ficou bastante desorganizado o texto. Então vocês podem ver que vale a pena você utilizar um bom espaçamento para facilitar mesmo a leitura ou algo do tipo. Posso vir aqui na caixa de diálogo novamente ou lá no layout da página, dá no mesmo. Selecionando aqui, desmarcando essa opção que a gente tinha botado, ele vai voltar ao espaçamento padrão que eu tinha definido de 0 antes e 15 depois. Essa opção assim, ela é prática, você não precisa definir os valores de 0 com ela, mas também não há nenhum problema em você simplesmente querer tirar o espaçamento dos parágrafos a partir de zerando os valores mesmo, de antes e depois. Então, espaçamento é basicamente isso. Você tem que se atentar ao espaçamento entre as linhas de dentro do parágrafo e ao espaçamento entre os seus parágrafos. Dessa forma o texto fica bem mais organizado, fica muito melhor mesmo de você visualizar e é basicamente isso. Agora, lembrando aqui o que eu tinha falado para vocês, eu comentei algo sobre se eu quiser deixar o meu texto com espaçamento 0, aqui não, aqui é o espaçamento entre linhas. Se eu quiser deixar o meu texto com espaçamento nulo, eu venho aqui, boto 0, ou faço lá no layout da página, dá no mesmo aqui também, o que você preferir. Mas o texto ele fica um pouco confuso, porque não é muito fácil você distinguir os parágrafos desse texto. Só que como acontece? Você pode dar um espaço na primeira linha de cada parágrafo. Então você vai poder visualizar melhor os parágrafos. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixar o cursor aqui antes da primeira palavra e der um tab, ele vai aumentar o espaçamento, ele vai aumentar o recuo. O recuo somente da primeira linha, então o parágrafo fica fácil de ver. Aqui, por exemplo, você vê que o parágrafo termina aqui. Se você vier no próximo também e fizer a mesma coisa, der um tab, você vê que mesmo que o texto está junto, mesmo que os parágrafos estejam como se fosse seguindo continuando assim a linha, esse espaço ele diferencia bem os parágrafos, então ele adianta bastante. Só que o que muita gente faz é realmente isso. A pessoa vem no início do parágrafo e aperta um tab. Se ela quer remover esse parágrafo, esse recuo assim, da primeira linha do parágrafo, ela aperta o backspace e volta ao normal. Só que fazer isso manualmente assim, não é uma coisa muito prática.
Então, tem um jeito de fazer isso, que é como você configurar a primeira linha de cada parágrafo. Essa maneira do tab assim, é uma maneira muito utilizada. Se você está fazendo um texto pequeno, é mais prático você fazer isso. Agora, para texto muito grande, você não quer ficar dando tab a cada parágrafo que você escrever. Não é produtivo fazer isso. E para fazer isso de forma automática, você seleciona os parágrafos que você quer. No caso, eu vou selecionar todos os parágrafos aqui. Mesmo que esteja difícil de visualizar, como eu falei pra vocês, vocês podem lembrar daquela ferramenta também, que é o mostrar tudo. Clicando no mostrar tudo, ele vai te mostrar onde tem o fim de cada parágrafo. E assim dá pra visualizar, mas ainda assim não é muito prático. Então, voltando aqui, selecionando todos os parágrafos para alterar a primeira linha de todos, para a primeira linha ter aquele espaço clássico, eu devo abrir aquela caixa de diálogo que eu tinha falado para vocês, que fica aqui, nesse cantinho. Abrindo essa caixa de diálogo, você vê aqui que tem uma opção, recuo, e onde está escrito especial aqui, que não tem, tá selecionado a parte nenhum, você pode clicar aqui nessa seta e vão aparecer opções. Vai aparecer primeira linha e deslocamento. Quando você bota em primeira linha, significa que você está adicionando esse recuo na primeira linha mesmo de cada parágrafo, como se fosse aquele esquema de redação. Então, clicando aqui em primeira linha, ele já assume um valor assim que é padrão, que é de 1,25 centímetros. Você pode alterar esse valor também se você preferir, mas vou deixar esse daqui também porque é um valor assim bem ideal. E clicando em OK, você vê que todos os parágrafos eles tiveram a primeira linha dele espaçados. Então, assim, mesmo que os parágrafos sejam sem espaçamento entre eles, eles estão de uma forma organizada. Então, tá facilitada a leitura, tá claro onde ficam os parágrafos, o texto está justificado, então tá tudo ok. Basicamente com isso. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu abri a caixa de diálogo e selecionei onde estava ali, onde estava em especial, eu selecionei primeira linha, tinha uma opção também chamada deslocamento. Vocês podem estar se perguntando o que seria um deslocamento. E isso não é tão utilizado assim, mas o deslocamento ele é meio que uma função que ela possui o acesso, tudo, a configuração dela é semelhante à da primeira linha de cada parágrafo. A diferença é que o deslocamento ele faz com que a primeira linha do parágrafo ela fique alinhada à esquerda e o resto do parágrafo fique alinhado à direita. Então, não é muito comum assim, mas por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui no nosso subtítulo, selecionando esse parágrafo aqui, toda essa configuração do deslocamento ela é feita de forma igual à a da primeira linha do parágrafo. Então, selecionei esse trecho, eu abri a caixa de diálogo aqui, venho em recuo, o especial você vê que já tem nenhum aqui selecionado, porque não tem nada acontecendo. Se eu botar deslocamento, também ele vai assumir o mesmo valor padrão, que é de 1,25 centímetros. Clica em OK, você vai ver que a primeira linha do parágrafo ela ficou alinhada à esquerda, e o restante do parágrafo ficou alinhado à direita. Isso não é muito comum, mas só para vocês saberem, é uma função do Word, se alguma vez precisarem utilizar, ela tá aqui. Então vocês podem estar se perguntando também, beleza, eu sei alinhar, eu sei aumentar o recuo da primeira linha do parágrafo, para marcar, por exemplo, o início dos parágrafos. Mas se eu quiser aumentar o recuo do parágrafo inteiro, como que eu posso fazer isso? Então, é só você selecionar o parágrafo que você quiser. Selecionar esse primeiro, por exemplo. Basicamente, eu venho aqui na guia, página inicial. Vão ter dois ícones aqui no grupo parágrafo. Que é basicamente aqui, se você passar o nome, você vai ver diminuir recuo e aumentar recuo. Então, mexendo aqui, clicando em um ou em outro, você pode ver aqui, eu vou aumentar o recuo para vocês verem. Aqui, o parágrafo como um todo, ele aumenta em 1,25, que é o valor padrão, para a direita. Então, eu posso fazer isso assim várias vezes, assim como eu posso diminuir esse recuo. Só que ele respeita o limite das margens. Você vê que
A partir daqui eu não posso diminuir mais o recuo porque ele já está na margem. Isso não é tão prático assim, você ficar clicando naqueles botões, aumentando o recuo. O que as pessoas usam geralmente é o atalho mesmo. Você seleciona o parágrafo, ou os parágrafos que vocês querem. Vou selecionar esses dois aqui, por exemplo. E utilizando o Ctrl M, ele vai aumentar o recuo. Então é mais prático. Assim como o Ctrl Shift M, ele diminui o recuo, ele volta ao normal. Então é basicamente isso. Agora, se você, por exemplo, você sabe que ele está aumentando 1,25 porque você já viu que praticamente é o valor padrão para tudo. Mas se você deseja botar um outro valor, é só abrir a caixa de diálogo do parágrafo também, onde vão ter todas as opções. E você vai ver aqui, recuo à esquerda ou à direita. Então eu posso escolher aqui o valor, tá dado em centímetros também. Então eu posso deixar basicamente 2 ou 1,5, depende do que eu quiser. Posso botar recuo à direita, por exemplo, aqui 1,5. Então quando eu der OK, ele vai ver aqui que diminuiu 1,5 centímetros da direita. Tá vendo? Dando um Ctrl Z eu posso reverter isso, porque não vamos deixar assim, vamos deixar os textos justificados em alinhados, os parágrafos alinhados em relação ao outro. Então basicamente o recuo de um parágrafo inteiro é isso. Se você deseja aumentar ou diminuir o recuo, você tem essas duas formas. Você pode clicar aqui, você pode usar os atalhos Ctrl M, Ctrl Shift M, ou você pode vir aqui na caixa de diálogo dos parágrafos e selecionar o valor que você quer. O padrão que ele utiliza quando você usa os atalhos ou clica ali é 1,25, como eu falei, mas depende do que você precisa fazer, do que te passaram, eu não sei. Fica a cargo mesmo da pessoa. Então é basicamente isso de recuo. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que facilita a gente a trabalhar com recursos. Dessa forma que eu mostrei para vocês, ela tem menos erro, ela é mais completa, mas também se você não está com um texto muito complexo, você precisa fazer uma coisa mais simples, você pode simplesmente utilizar a régua. Mas a régua, como que eu faço? A régua é uma coisa que aparece aqui na frente e aqui do lado. Você não está vendo ela aqui, mas você pode vir aqui em exibição, por exemplo, e selecionar aqui o quadrado da régua. Ele vai mostrar a régua lateral e essa horizontal. Aqui na régua, o que acontece? Você pode ver aqui que o que está escuro é a margem da sua folha. Assim como aqui, também ele define a margem. Então, naquela hora que eu falei para vocês que ele não diminui o recuo ultrapassando a margem, ele vai respeitar isso daqui. Essa parte aqui cinza. Agora, em relação aos parágrafos assim e a régua, eu tenho basicamente 4 botões aqui na régua. Eu tenho esse daqui, que ele recua a primeira linha só. Então você vê que a primeira linha ela está em 1,25, o que era que a gente tinha definido para o nosso parágrafo, lembra? Agora, se eu selecionar todos os parágrafos aqui, por exemplo, e diminuir para 1, pegar aqui o recuo da primeira linha e diminuir para 1, todos vão diminuir a primeira linha para 1, entendeu? E a partir dos próximos parágrafos que eu criei, ele vai repetir isso daqui. Ele vai obedecer o alinhamento pré-determinado pela régua. Então você pode ver aqui que criando outro parágrafo ele vai ficar da mesma forma. Então esse primeiro botão aqui seria basicamente em relação à primeira linha. Esse daqui é em relação ao recuo à direita. Então, daquela forma que eu mostrei para vocês aqui, desse recuo, que seria o diminuir recuo, você pode vir aqui na régua e diminuir o recuo na mão mesmo. Tá vendo que o parágrafo que eu estou com o cursor, que é o que teoricamente eu estou selecionando, ele está diminuindo o recuo à direita. Você não está perdendo texto nisso. Você de forma alguma está perdendo texto, mas você está limitando até onde o parágrafo pode ir. E fazer isso pela régua em parágrafos pequenos é muito mais simples, é mais prático.
Então, basicamente isso da régua, ela é um modo mais simples, que é a caixa de diálogos, ela é mais prática quando as alterações elas são pequenas e mínimas. Então, e ela é mais fácil de você visualizar as coisas. Através da régua você visualiza melhor o que você está mexendo do que apenas botando números e usando a caixa de diálogos. É, Então, é basicamente isso dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido bastante agora como numerar os parágrafos, formatar eles, que é uma coisa bastante simples também, bem tranquila. E aprendido a mexer com recuos e espaçamentos, que é uma coisa assim que nem todo mundo conhece, mas que é bastante utilizada. E que qualquer pessoa que queira saber o básico do Word, ela precisa saber disso, é essencial. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na aula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.